Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o último dia do webinar, portfólio é produção de vida e arte, se é que tem diferença entre uma coisa e outra. Essa atividade faz parte da pós-graduação Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. As nossas alunas estão, as nossas pesquisadoras associadas estão terminando a sua jornada. E a inscrição para a turma 2, que começa em agosto, já está aberta. Para fazer o processo seletivo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o caminho. As aulas começam, a gente vai chamar as aulas, os encontros, não, os módulos começam em agosto. A gente já teve, olha só, educação infantil, de primeiro a terceiro ano, já passamos pelo quarto, quinto e sexto, pelo sétimo, oitavo e nono, e hoje vamos para o ensino médio, que, na verdade, não tem portfólio para mostrar. Pode ir embora. Não, fica aí que tem muitas outras coisas. Por quê? Porque nossas alunas não, nossas pesquisadoras ainda não chegaram lá, estão terminando. Muito bem. E aí, nós vamos ter muita coisa para trazer hoje, inclusive a própria noção de portfólio, pela professora mestre Lívia Campagnoli, que vai estar conosco. Eu queria também dizer, antes de fazer isso, acho que eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Antes de fazer isso, eu quero trazer, eu não sei, se você que trabalha com artes manuais, você que está circulando aqui, que está com questões financeiras, a gente está fazendo uma campanha de apoio, né? Então, dessa maneira aqui, deixa eu mostrar. Qualquer pessoa que se inscrever através do seu link de afiliados, você pode ganhar de 50 a 120 reais. Tem curso que você ganha 50 reais para qualquer pessoa, que mesmo que você não conheça. Fez uma postagem nas redes, colocou o seu link de afiliado, mesmo que seja de outro assunto. Você clicou ali. Se aquele link foi parar lá na Indonésia e lá alguém se inscreveu, você está ganhando diretamente do Hotmart para a sua conta, nem chega na gente. Tá bem? Então, eu queria falar isso porque eu tenho visto e percebido várias pessoas que estão com grande dificuldade financeira na nossa rede, né? E aí, eu queria trazer isso para vocês. Olha só, nosso próximo evento é da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Vão ser 2 aulas abertas de encadernação nos dias 16 e 17 de julho. No dia 16, às 20 horas, uma roda de conversa para falar do assunto Caderno de Artífice, que é uma espécie de portfólio mais escrito que as nossas pós promovem. E no dia 17 de julho, a encadernação do caderno mesmo, que vocês vão poder ter com as 4
integrantes do colegiado de coordenação pedagógica da 4ª turma da pós-graduação Artes Manuais para Educação. As inscrições para o processo seletivo dessa pós também estão abertas e o acesso para fazer a inscrição, tanto da aula aberta com certificado e da pós-graduação, está aqui na descrição do vídeo. E olha, as aulas também começam em agosto. Falei tudo? Falei tudo que eu programei, vou chamar nossas queridas professoras. Ai, gente, como é que estão? Tudo bem? Como chegam? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Olha só, a gente tem várias coisinhas hoje, né, para mostrar. Já vou ficar com saudade de vocês também. Por onde que eu começo, Carlinha? Olha, a gente tem a Lívia, que vai... Não, eu estou falando dos depoimentos. Tem vários depoimentos. Por isso que eu estou te perguntando. Deixa eu ver aqui todos eles. Vamos começar pela Jandira. Já estou aqui, vou começar com ela então. Põe a Jandira. Professora de trabalhos manuais do 1º ao 5º ano. Eu fiz a pós-graduação de Artes Manuais para Educação e agora estamos finalizando a pós-graduação de Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. Eu saí muito satisfeita dos 2 cursos, são maravilhosos, com professores excelentes e para mim, particularmente, eu acho que ampliou muito a minha visão, tanto dos trabalhos manuais quanto da criança. Eu acho que me ajudou em muitos aspectos como professora e também na minha autoeducação, na autotransformação. É um curso excelente, uma pós assim muito instigante, né? Ela nos leva a muitas reflexões e eu super recomendo, porque me fez muito bem. Eu acho que com todas as pessoas que eu converso, que fizeram, saíram muito felizes e também eu sinto que eu saí muito preenchida, tanto de fundamentos, também como a parte prática, professoras incríveis, e eu só tenho elogios para pós, então eu queria agradecer, sou muito grata a tudo que eu recebi e o quanto todo esse conhecimento fez e faz diferença na minha vida e no meu trabalho. Então, super recomendo. Ai, que querida! E olha, ela está assistindo! Eu vou ler os comentários, tá bem? A Kátia Regina Gonzalez, boa tarde, estou amando esses encontros. Eu também. A Paula Tayan também está dando boa tarde. A Jandira está falando assim, boa tarde, queridas. Os encontros estão emocionantes. Que alegria estar nesta pós. Façam, porque é transformadora. Olha só, a Laura está dando boa tarde, a Kátia Regina falando, estou fazendo um curso de formação em arte-terapia e esse conhecimento está no meu próximo objetivo. A Rafaela está dando boa tarde, a Lígia, a Jandira está falando, ai, gente, morro de vergonha de gravar, mas amei as 2 pós. Que linda. E olha, não é a única das nossas alunas que faz mais de uma pós. Eu ainda não fiz nenhuma, mas está no meu projeto. Renata Venturelli dando boa tarde, a Jandira falando gratidão. Vou emendar outra aqui, porque hoje é dia. Que para mim é bem marcante, é que nesse momento, né, que a gente precisa ficar em casa, os trabalhos manuais, eles são, assim, a receita do momento, porque, né, a gente tem essas atividades e faz com que a gente esteja ativo,
ativa o tempo todo, né? Porque são muitos os trabalhos, né? Porque já que vai passar pelos módulos, né? E desde o jardim da infância, né? Do jardim até o ensino médio, a gente precisa perceber como que cada atividade nos coloca, né? Como que o nosso corpo fica, o que que a gente sente. Apesar da gente ter todo esse conhecimento teórico, que também é passado para nós, né? Mas na prática, a gente também tem esse olhar observador e, ao mesmo tempo, esse fazer constante. Porque a gente fica fazendo constantemente. Uma hora é tricô, uma hora é crochê, uma hora é costura, né? E a gente está aqui ativo. E o que me mantinha ativa, justamente, é desenvolver as atividades, né? A última coisa que eu desenvolvi foi o ponto cruz do quarto ano, né? Fiz uma bolsinha e, particularmente, eu achei bem gostoso estar nessas atividades e aprender, né? Porque, assim, eu sei algumas coisas, mas que nem a professora Carla, tem a professora Mônica e tal, elas ensinam de uma maneira que é muito prazeroso, né? Estar ali, dá para a gente acompanhar, né? Você vai estar vendo o vídeo, você pausa, espera aí, ela fez esse movimento, deixa eu ver se eu consigo fazer esse movimento. E, não, deixa eu desenhar agora o movimento que ela está fazendo. E aí você põe o caderno do lado e vai desenhando, né? Então, essas práticas, né, dos trabalhos manuais, está me dando uma alegria de fazer e conhecer. E tem os encontros pedagógicos também, né, no qual a gente pode tirar dúvida, pode bater papo, né, sobre as coisas que estão ocorrendo aí, né, com a gente dentro do curso. Tem o grupo afetivo, que é muito legal também, da gente estar conversando ali no Telegram. Tem o grupo grande, onde a gente apresenta também outras questões, né, e que muitas vezes essas questões acabam vendo refletida dentro de uma aula. Enfim, para mim está sendo bem prazeroso estar fazendo online. A organização eu vejo que é muito cuidadosa, né? As professoras vêm conversar com a gente nas nossas dúvidas de uma maneira muito carinhosa, né? Atenciosa. Então, isso faz com que esse curso de trabalhos manuais seja, assim, um grande prazer de estar desenvolvendo, né? Então, eu acho que, para mim, ele está tateando por aí. Eu vou fazer um contraponto com a maçã, porque desse lado, assim, das zilhões de coisas que a gente tem, assim, no dia a dia, ficando em casa, que esse curso veio de uma forma muito humana para... Vocês estão conseguindo me ver? Veio o sol agora, ó. Deixa eu virar. Então, esse curso veio dessa forma muito humana de respeitar o tempo de cada uma, né? Então, realmente... como a educação steineriana traz, né, esse respeito ao indivíduo, respeito ao tempo, ao ritmo de cada um, essa pós está fazendo jus a isso, tem sim esse respeito ao seu tempo e tem um sistema informacional, né, assim, bom para isso. Você pode ver os módulos anteriores que você já passou, se você quer revisitar, e você se organiza, porque você só pode ter acesso ao próximo quando você realmente finalizou o que você está. Então não fica aquela coisa de faz metade de um, depois vai para outro e tem que voltar, né? Então te ajuda a se organizar. Então, né, para mim esse é um ponto muito importante, né? Essa possibilidade
E aí, né, o curso foi se estruturando, né, porque começou esse ano total EAD, e aí quando veio essa possibilidade de estender o prazo, para mim foi muito bom, porque além das técnicas que a gente adquire, tem esse estudo teórico sobre o desenvolvimento humano, né, que é muito importante como professora, e isso vai acrescentar muito, né, em qualquer local que eu esteja, quer seja numa escola Waldorf, quer seja numa escola pública, né, esse olhar para o ser humano. E isso, o Telegram também, essa outra ferramenta que tem, que te estimula. Então, você vê as colegas colocando lá, olha o meu bicho. Eu falo assim, nossa, cara, eu ainda não estou no bicho, mas... e você vê a empolgação, você vê as coisas bonitas que aparecem, você quer fazer também, né? Então, dá esse estímulo também para você caminhar, ou ver uma aula, né, ver um vídeo e reanima. E tem essa possibilidade de você começar a ver um vídeo, ver uma aula, e se você não conseguiu terminar, quando você voltar, ela vai voltar do mesmo lugar, né? Essa coisa do YouTube, que isso é bom. Não precisa ser só ser professora de trabalhos manuais, como eu disse, né? É a arte e a educação. Então, que dá esse embasamento muito bom. E que respeita o educando, né? Respeita o especializando. É isso. Mas uma coisa que é boa é a própria Elisângela, que está aqui com a gente, fazendo esse papel de dar um abraço, né? Então, quando às vezes eu estava, né, em alguma mudança, algum momento que eu tive que dar uma pausa, aí ela vinha e perguntava, e aí, tá tudo bem? Como que você tá? Tá precisando de ajuda? Também é mais um estímulo, né? Quando vem esse carinho, te ajuda a levantar. Então, isso é muito bom, tá? Muito bem. Gente, olha só, aproveitando, queria falar como é que é isso. Por quê? Porque as nossas classes são multisseriados. Tem gente que está lá na educação infantil, tem gente que está no ensino médio, e a gente se encontra no plantão pedagógico, que é esse momento que tem, onde você traz sua dúvida do ponto, ou qualquer outra questão, e as professoras apoiam, e nós nos encontramos numa imensa roda de conversa. Isso em todas as nossas pós é assim, uma vez por mês. E nessa roda de conversa, a gente vê o trabalho de quem está na educação infantil, o trabalho de quem está no ensino médio, e vai trocando informação, para a gente tirar também da nossa própria cabeça essa escolinha, né, militarizada, fordista, que segmenta todas as coisas. Então, é isso. Muito bem, queridas. Deixa eu ler mais um pouquinho de recados aqui, que são vários. A Cristina Patrocínio está chegando, ela é membro do canal. Você também pode apoiar a produção de conhecimento para sustentar aqui a nossa rede. De que maneira? Se você está no Facebook ou no Instagram, você pode compartilhar e dar like. Se você está aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal ou mandar superchat. Tudo isso ajuda na produção de conhecimento vivo para sustentar essas plataformas que não são simples, né, gente? A Denise Munhoz está dizendo, boa tarde, pessoas, já me inscrevi na oficina Vida Beguine. Ai, que delícia, estou apaixonada por essa oficina. Olha só, Vida Beguine, a inscrição para essa oficina maravilhosa que vai tratar dessas mulheres seres medievais e cuidar da fiação. Ontem eu fiei uma boa parte, esqueci até de falar, fiei um tanto durante a fala da Rafaela, né? E isso tudo faz parte tudo que está aqui, porque eu estou gravando aula
Tá tudo por aqui, ó, as cartas. A gente tem uma introdução à fiação artesanal e conversamos sobre o pensamento Begini. Obrigada, viu, Denise? A gente se vê lá. Também tem interação pelo Telegram, viu? Muito gostoso. Marli Monteiro dizendo, boa tarde, estou na escola trabalhando e acompanhando vocês, amando cada minuto. Ela está lá em Belo Horizonte. Marli, cuidado aí, viu, querida? Cuide-se muito se está trabalhando. A Ruth está dizendo, boa tarde, já estou com saudade dessa semana. Vi pesquisadoras saindo da caixinha, um ensino sobre portfólio, as mesmas técnicas e uma diversificação nas execuções. Uma viagem que encanta. Encanta mesmo, né, Ruth? E ela dizendo assim, e que viagem é esse webinar? Sou professora de bordado livre. Muito bem, então, antes de trazer a palavra para vocês, eu vou trazer a Daniela, tá bom, Cátia? Pode ser? Então, vou colocar a nossa querida Daniela aqui. Boa tarde, colegas, todo mundo. Meu nome é Daniela Leal, sou aluna do curso de pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco do meu portfólio do primeiro e segundo ano. Eu já apresentei a parte do jardim. Então, para quem não me acompanhou no primeiro dia, essa é a capa interna do meu portfólio, né? A capa externa eu ainda não fiz. E eu naveguei nesse módulo trazendo um pouco assim de qual é a atmosfera, né, desse setênio, alguns fundamentos. E aí eu me aventurei a desenhar, que não é o meu forte, né? Representei ali o arco de flores, que é a entrada no primeiro ano, né? Desenhei também os princípios norteadores, né, do trabalho. Aí eu busquei referências de materiais, imagens e da questão social do que se trabalha com as aulas de manualidade. Depois um pouco a gente comecei depois a entrar no currículo, né, acordando os dedos, fazendo aquela transição do brincar para o trabalhar, né. Então, quais eram os meus objetivos com esse trabalho, né? E apresento o tricô, né? A questão da ambidestria, do contato com os elementos naturais. E aí, aprofundei bastante a vivência da lã, que é um caminho que eu gosto muito de trabalhar e que foi apresentado também no curso, para que a gente perceba, assim, aquela matéria bruta, né? Que vem de um animal, e que ele não precisa ser sacrificado, né? Muito pelo contrário, né? A partir de uma tosa, né, do carneiro, a gente alivia a questão do calor e isso pode nos beneficiar, então é muito bacana. E aí eu fiz um registro todo com fotografias, né? Desde lavar, colocar para secar, cardar, tingir, elementos naturais a gente usa, e enfeitar e brincar. Fiz um bonequinho, um pastorzinho de tricô para acompanhar a minha ovelhinha de lã. Então, através de imagens, né, a gente trabalha o currículo com as crianças. Depois eu aprofundei um pouco mais, então vivenciei aqui o fiar, né, fiar manual, fiar com o fuso, com a roca, tecer e brincar novamente, porque a gente brinca muito nesse setênio. Até a gente chegar na lã industrial. Então eu fiz esse registro do percurso, né, nesse setênio, nesse ano, e ao mesmo tempo que eu estava trabalhando essas técnicas no curso, eu pude também levar para dentro da sala de aula, né, então eu aprimorei algumas atividades. Depois eu me aventurei a fazer as agulhas de tricô, né, com bambu. Então registrei aqui o caminho também, né, do bambu, as ferramentas que a gente usou, como que ele vai ficando, até chegar na agulha, né. Registrei as etapas também, as ferramentas necessárias e a técnica propriamente dita, né, em que eu realizei aqui a feição de alguns bonecos,
bichinhos. E aqui eu apontei também, eu sempre aponto alguns questionamentos, né? E o principal aqui para mim desse trabalho foi como acolher o desejo intenso do que quer ser e do que deve ser. Será que é por aí? Né? A coruja não queria ser coruja, ela queria ser um ratinho e comer um queijinho. Então foi uma aventura para mim, porque eu tinha uma orientação de coruja, mas não saía coruja. Aquilo estava morando na minha alma. Né? E é isso que a gente vivencia com as crianças, e esse curso nos dá essa oportunidade da gente poder vivenciar, fazer uma imersão, mergulhar na técnica, mergulhar naquilo que ela proporciona e ver como ela reverbera, né, em nós, em todos os corpos, enfim. Então, mais bichinhos, né? Aqui eu registrei o passo a passo de um passarinho com outro tipo de lã, uma lã mais artesanal. Registrei também uma bola de tricô feita com quadradinhos. Então foi um processo bem lindo, assim. E depois registrei um pouco da questão do trabalho com a diversidade, né? Então, quando as mãos tecem pontes para aproximar pessoas, respeitar as diferenças, honrar a diversidade cultural dos povos e unir corações. E é isso que a gente vê dentro da sala de aula, uma diversidade cultural e racial que precisa ser respeitada, né? Então eu tricotei aqui uma Iemanjá para participar da época da gotinha, porque coincidiu, né, com o que a professora do segundo ano estava trazendo. E no final do ano também uma Sagrada Família também, uma tonalidade de pele um pouco mais condizente com a região, né? E aí cheguei no segundo ano, para mim foi assim uma grande aventura, porque embora eu trabalhe com o crochê, eu sempre tive algo que me incomodou um pouco, então eu aprofundei bastante na vivência, né? E fiz os registros também dos objetivos, das características, fiz uma bola de crochê com 2 cores. Registrei, meus registros nesse módulo foram todos em fotografia. Eu fiz essa opção porque eu tava no litoral e eu não tava com muitos materiais. Então, a gente fez o crochê de mão, registrei, né? Começando com materiais mais grossos, espessos, até chegar no fio fino. Aqui tá toda a parte de sisal. Fiz um porta-canecas com material para transformar em algum objeto útil. O pegador de panela, que também era uma referência. Uma bolsinha para guardar minhas agulhas, né? E aí, nesse universo, eu confesso que eu me encontrei com a minha sombra do registro que eu tenho da minha experiência escolar, né? E eu descobri que eu tenho um grande nó em relação à matemática e o crochê me revelou isso. Na época eu estava com a minha irmã me acompanhando, ela tinha acabado de se recuperar do Covid, então as mãos dela, que são mãos que trabalham na área da saúde, me ajudaram, né? E foi muito terapêutico o meu processo, né? Esse aqui é o registro das mãos da minha irmã, me auxiliando nesse trabalho. E eu fiz um poema para ela. Dar as mãos. Uma mão amiga, uma mão irmã, 2 mãos, 4 mãos. Multiplicam o amor e a produção. Vibram no pulsar do coração. Mãos que instrumentam cirurgia, tecem correntes com alegria. O trabalho surge com calma e reverbera em bênçãos na alma. Então foi muito lindo assim, né? Registrei no meu portfólio também a minha gratidão para ela, que superou com coragem esse vírus, atuando na área da saúde. E coloquei aqui um pouco do meu afeto pelos trabalhos manuais, né? Aqui um outro bichinho que eu fiz. Abrindo a minha alma e revelando a minha essência, né? O mundo que habita em mim é tão rico que brota do coração e se expande. Jorra pelos olhos que brilham, pelo gesto que flui, pelo verbo que clama, que chama, que ama. E finalizei esse módulo com reflexões, que eu acho bem importante poder revisitar essas reflexões, né, para a gente poder ter uma tomada de consciência daquilo que a gente carrega, né.
Perfeito é tudo aquilo que fazemos com amor, com entrega plena de corpo e alma. A criança tem a obrigação de fazer o trabalho manual proposto? Desmanchar um trabalho da criança arranha sua alma? A beleza vem de dentro ou responde à expectativa alheia? Eu quero ser gaiola ou quero ser asas? Então esse foi meu processo, assim, bem transformador nesse segundo módulo. E eu compartilhei aqui um pouco com vocês, portfólio sempre em construção. Como colocar o mundo, né, das artes e da educação dentro de um álbum. Enfim, a gente vai escolhendo e vai pensando tesouros e pérolas. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito esse curso, todas as professoras maravilhosas que nos apoiam e nos encorajam a sermos protagonistas das nossas vidas e da nossa atuação na educação. Isso não tem preço, mas vale muito. Boa tarde. Que linda, hein, gente? Nossa, eu vou falar, hein? Você acredita que até emocionei ali quando ela leu o poema? Eu aqui, ó. E com o olho cheio. Falei, gente, o que é isso? É demais, né, a gente tá nesse lugar de produção de conhecimento vivo, né? De estar nesse lugar de permitir ao outro ser quem ele é. E mesmo assim, produzir, digamos assim, de modo coletivo, perto da mesma... sem necessidade de reprodução, cada uma a partir de si mesmo, dando, digamos assim, o melhor de si, o seu possível, ao invés de todos submetidos a um modelo hegemônico externo a si mesmo, e muitas vezes, digamos assim, opressor, né? Onde você é medido a partir da maior ou menor proximidade com um modelo alheio, que não leva em consideração nem a você, nem ao planeta, nem coisa nenhuma. Vou ler um pouco de comentário, e aí já solto a palavra para vocês um pouquinho, porque quem vai falar agora vai ser Lívia também. Olha só, a Islan está falando... Dani, tá lindo seu portfólio. Também a Patrícia. Bonito, fala a mesma coisa. E a Patrícia Félix é membro do canal. Obrigada, viu, Patrícia? A Kátia Regina Gonzalez. Muito bonito o seu portfólio. Parabéns. Jandira, que emoção, Dani. Obrigada. E aí a Rafaela falando. Professora Carlinha, manda um coraçãozinho. Lívia, querida, estou aqui com o que você preparou engatilhado. Então, você prefere falar antes, depois, durante? Não, eu primeiramente, né, boa tarde, muito obrigada por essa oportunidade de finalizar uma semana, mas não concluir de forma nenhuma esse processo, porque a gente vê a potência dessas pesquisadoras, o quanto elas ainda farão, né? Vocês viram ao longo da semana que está se encaminhando, né? O ensino médio, por exemplo, ainda não chegou. E nesse vídeo que vocês verão, eu fiz um apanhado, assim, daquilo que eu achei que eu ainda precisaria dizer. Eu acho relevante contar, né, para quem está nos ouvindo, que essa disciplina, diferentemente das demais, ela é uma disciplina que se estende ao longo do período todo do curso, né? Então, eu às vezes brincava, falava, nossa, tinha que ter um curso de portfólio antes, já que ele vai ser a matriz, né, de feitio, é onde a gente vai apoiar essas pérolas que vão surgir, mas, na realidade, a gente teve que subdividir. Então, vários tópicos foram sendo feitos, né, alinhavados ao longo do percurso, módulo a módulo. Então, vamos dizer assim, o primeiro módulo tem um gordinho ali de conhecimento, depois o segundo, agora eu entendi, agora eu liguei, nossa, agora eu cresci, tal como uma criança mesmo, né, que vai despertando e vai conhecendo as suas habilidades, né?
e a gente vê isso plenamente no portfólio das alunas. Eu fico muito honrada de ter participado desse processo, e aí eu queria que você mostrasse aí para elas, e no final eu mostro o que eu não consegui colocar no vídeo rapidinho, só para ilustrar essa parte da encadernação que a gente ainda não viu, tá bom? Aproveita e tira a notificação dos seus computadores, tá bom? Vamos colocar. Olá, que alegria estar aqui com vocês depois de uma semana de tantas belezas no nosso webinar, porque de fato portfólio é vida e portfólio é arte. Me chamo Lívia Gomes Ferreira Campagnoli e tive a alegria, o prazer, a honra verdadeira de participar desse processo da formação, da confecção de uma disciplina chamada Portfólio na nossa pós-graduação Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. E eu fico muito honrada e agradeço muitíssimo a confiança da professora doutora Nina Veiga para essa missão de elaborar esses conteúdos e trazer o melhor possível para vocês, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de vivenciar a potência que acontece quando nós nos dispomos a conhecermos-nos através do fazer do portfólio. Também foi uma alegria muito grande conviver e ver nos portfólios os conteúdos muitíssimo bem trabalhados, com uma qualidade exemplar das minhas colegas professoras e também das alunas pesquisadoras, né? Que na realidade deixam aflorar aquilo que tem de melhor nelas, buscando se aperfeiçoar. Então, verdadeiras pesquisadoras de si mesmas e do conteúdo que foi proposto. O momento, né, que nós estamos de conclusão, ele na realidade não conclui nada. É essa notícia que eu tenho para dar para vocês. Alguém deve estar se perguntando, mas como, Lívia? Eu fiz tudo, já finalizei, né, o último módulo, meu portfólio está pronto. Que bom! Mas, na realidade, um portfólio, ele não se finda. E é isso que eu queria mostrar um pouco hoje, com alguns exemplos bem particulares, que eu quero trocar com vocês, para que vocês vejam que não existe a ideia de perfeição, nem de completude, e muito menos de, como eu vou dizer, não só de finalização, mas de uma perfeição que muitas vezes envolve uma magia que as pessoas pensam a respeito do portfólio, né? Não é bem assim. E aí eu vou mostrar como não é bem assim, tá bom? Então, quando a gente pensa em portfólio, normalmente a gente pensa naquele lugar onde você deposita todo um conhecimento que você armazenou e que você vai mostrar o seu material. Então, uma forma clássica não é só o sketchbook que eu vou mostrar para vocês, mas às vezes você colocar em pastas. Esse tamanho é um mediano, tem pastas maiores do que essa, uma coleção de trabalhos que você possui. Então, vamos lá. Vou tentar mostrar rapidinho aqui para vocês que essas coleções, elas podem ficar plastificadas. Também outra mão aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Elas podem estar assim, ó, em grupos, em pastas, que você vai colocando para mostrar para alguém. Normalmente eu colocaria isso numa mesa, né? Deixaria a pessoa visualizar com calma, enfim. E aí você faz uma coleção, que pode ser uma coleção temática, uma coleção a partir de um projeto, da ideia de mostrar alguns elementos ou algumas técnicas, enfim. Tudo parte do objetivo. Mas a gente pode também ter uma coleção que não esteja plastificada nem dentro de uma pasta, mas dentro de uma pasta como essa aqui, né, que você abre e aí você tem contato com fotos de trabalhos. Então, você coloca a foto, coloca a descrição dela e vai, já que não dá para colocar a tela
na mão da pessoa, vai demonstrando os trabalhos através de fotografias, com papel de melhor qualidade, né, um papel fotográfico, e com isso você vai demonstrando os trabalhos, normalmente em ordem de feitio, ou pode encadernar. E aí, em falar em encadernar, não é a minha praia, mas existem muitas formas de encadernar. E eu vou mostrar, por exemplo, um exercício que eu estou fazendo comigo mesma para um próximo portfólio meu. Um portfólio feito a partir, a capa foi feita uma laminação do tecido, passando uma cola sobre um papel e por cima deles aplicando o tecido, deixando ele bem lisinho, passando a ferro para deixar o mais liso possível. Nem sempre isso acontece, né? Pelo menos eu ainda estou experimentando, mas é uma técnica que vocês podem ter acesso aí no YouTube, enfim, algo bem simples para poder realmente dar um acabamento aqui para a parte externa. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a encadernar, a costurar pedaços de papéis que eu tinha com embalagens de todo tipo de material que você possa imaginar. É uma experiência que eu estou fazendo, que eu queria compartilhar com vocês. Ao invés de eu jogar fora, eu vou unir essas caixas e vamos ver o que vai dar. Em qual novo projeto eu vou utilizar essa ideia desse portfólio. E começa tudo muito simples, né? Pegando cada um das embalagens e se a gente dobra, a gente vai ter portfólios de formatos diferentes, utilizando restinhos de tecido, de plantas secas, de papéis. Então, de uma caixa de chá, eu vou poder ter talvez um portfólio mais gordinho, outras utilizando papéis de aquarela que eu já não vou utilizar para poder endurecer um pouquinho mais esse papelão, pegando caixas de macarrão, ou de sabão, ou mesmo caixas de papelão grossas, né, que você tem, e de repente você tinge o tecido, como nesse caso aqui, que é um tecido que eu tingi, para poder utilizar nesse acabamento. Eu tive uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma outra capa aqui para o meu TCC da pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais. E aí, de novo, eu voltei para os objetivos e pensei, poxa, aqui fora tem que expressar o que está dentro. Então, eu utilizei os mesmos materiais com os quais eu trabalhei na temática do TCC. Né? Fiz a abertura, deixa eu abrir aqui para vocês. E aí, encadernei o TCC aqui dentro. Bom, o externo, não necessariamente ele tem que ser o interno, como no caso desse exemplo, mas ele pode pensar sobre o interno. Então, aqui, por exemplo, um outro modelo de portfólio que eu fiz, no qual eu usei essas tarraxas aqui que você abre e coloca novamente. A gente encontra isso em livrarias especializadas em arte, em lojas especializadas em arte ou em lojas especializadas em encadernação. Eles são pinos largos, né? E a ideia é que isso aqui se expanda à medida que eu for fazendo os trabalhos em folhas avulsas e vou colocando aqui dentro. Então, esse é um outro modelo. Tem outro que foi feito também com essa ideia, e aqui o que predomina é a ideia geral de experimentação. Então, à medida que eu fui trabalhando algumas técnicas, eu fui nomeando-as e fazendo as miniaturas dela. Ao invés de fazer uma tela grande, fazendo pequeno, para que tivesse o os meus temas sendo armazenados num lugar só, né? À medida que eu fosse precisando reutilizá-los, eu teria tudo aqui juntinho comigo.
como um dicionário nesse caso específico, de técnicas. Mas quase sempre o meu portfólio começa assim, ó, num caderno velho e muitos papéis. Muitos. Esses aqui são só alguns. Que eu vou agrupando, em algum momento, me dá 2 minutos, eu vou ali e congrego, coloco tudo juntinho. Às vezes, para formar colagens e unir em ideias como se fosse um planner, né, tentando organizar essas gravuras, tickets, enfim, lembranças de alguma viagem, alguma coisa que eu quero guardar, então eu coloco num lugar específico. Ou às vezes, como esse aqui, por exemplo, que é um caderno bem antigo, que eu só plastifiquei depois, que era da minha mãe. Ela não utilizou e eu fiz, então, o meu portfólio de palavras. Então, eu guardo, adoro poesia, tenho pensamentos que me tocam, eu vou guardando. E aí, eu vou pensando a estética dele, o tipo da letra que eu vou utilizar aqui dentro, inspiradas por essa capa. Então, às vezes, a capa é de algo que já foi utilizado, mas que é muito bom. Então, essa agenda, por exemplo, ela é de... Deixa eu ver aqui. Olha, acho que de 2015, alguma coisa assim. Mas eu não joguei fora. Tem informações, mas tem mais palavras importantes e, principalmente, ó, flores que eu seco, às vezes, dentro delas, ou imagens que eu fui guardando e que eu não quero desprezar. Textos, às vezes, colados. Cadê? Deixa eu pegar um aqui. Que eu vou reutilizar as folhas antigas colando esses textos aqui dentro. Então, é também uma forma de fazer um portfólio muito específico, muito único, né? Como eu falei, muitas vezes começa num rascunho. Então, às vezes, esses cadernos pontilhados, eu carrego comigo e entre um metrô e outro, entre uma fila, uma reunião que eu estou querendo ali usar a minha mão de alguma forma, porque eu já não, né, não estou tão atenta, e isso até me ajuda muitas vezes a prestar atenção no que está rolando, eu fico ali desenhando com esses materiais. E você veja que está amassado, está simples, estava dentro de uma bolsa, de uma pasta, mas que vai ali ativar a minha criatividade e aquele desenho eu não vou desprezar, em algum momento eu vou utilizá-lo. Porque foi um exercício, mas também porque tem ali um significado importante para eu analisar depois. Às vezes a gente encontra preciosidades como essa, as capas que já vêm bordadas, né, ou que nos inspiram também. Quem nunca, né, não gosta de ganhar um presente assim? Então eu guardo com muito carinho e às vezes reservo até bastante para pensar um projeto bem legal para utilizar. Às vezes eu faço assim, a capa me inspira e eu guardo ela para um projeto especial como esse aqui, que é o meu diário têxtil. Então, eu faço o meu diário daquilo que eu estou tecendo, né? Tem os meus comentários, as minhas observações, os desenhos que eu faço dos projetos que eu quero elaborar, quantos fios eu gastei, quais são esses fios, a tensão da amostra, né? Deixo aqui gravar, às vezes ainda deixo páginas vazias para projetos que ainda virão, coloco clips com as amostras tricotadas aqui, ou crochetadas, para eu, talvez não faça de imediato, não faça de pronto, mas ela está ali esperando para ser uma peça daqui a pouco. Então, é um portfólio de acompanhamento, né, de suporte para algo que ainda virá. Um verdadeiro sketchbook, só que no caso ali dos fios, das manualidades. Desde criança, eu sempre viajo com papéis, com cadernos, com pequenos blocos. É um costume, e à medida que eu vou viajando, eu viajo também
nos traços, nas pinturas. E os temas vão se avolumando e a cada momento vão surgindo coisas diferentes. Às vezes com objetivos, às vezes com algumas temáticas que me são pedidas, em outros não. É simplesmente exercícios de observação, né? Quem nunca está na praia e de repente vê uma cena interessante e quer guardá-la. Ao invés de fotografar, eu tenho o hábito de desenhar. Então, de modelos diferentes, usando técnicas e materiais diferentes. Então, às vezes só um grafite, às vezes uma aquarela, às vezes exercitando, né? Para depois surgir algo que não vai ficar aqui e vai para uma tela, por exemplo, depois. Às vezes com anotações junto, às vezes pegando outro material, como, por exemplo, aqui o pastel, né? Às vezes fazendo diário de cores. Então, por exemplo, esse aqui, ele é um diário de cores. Ao invés de falar, cada dia eu fui exercitando cores diferentes e unindo com os giz pastel, por exemplo. E assim por diante. Muitas vezes eles começam e terminam assim, e não tem acabamento no final. E esse aqui é um bom exemplo porque, por ser de aquarela, ele começa do fim para o começo. Não me perguntem por quê. Me deu vontade e eu comecei do fim para o começo. Né? E aí você vai montando, vai criando, com clips. Então. E às vezes ele é um pouco maior e o tipo do papel nos pede exercícios, né? Então, eu vou usar realmente como sketchbook ou como uma pesquisa de algum autor que eu gosto, para poder eu experimentar os traços que eu quero aprender. Então, ele não é perfeito, e nem é para ser, ele é para aprender, é uma forma de organizar os pensamentos, pensar qual a letra que eu vou usar, qual é o layout que eu vou escolher e assim por diante. Bom, é um pequeno resumo, não é tudo, mas eu acho que já é o suficiente para vocês verem que o portfólio vive, né? Cada um pede uma demanda da gente, a gente escolhe ou a gente é escolhido muitas vezes pela própria necessidade daquele momento. Mas, para finalizar, não deixando a minha tradição livreira de lado, eu quero sugerir 2 livros para vocês. Um já mais antigo, mas ele é muito bem feito e ele é bem didático para professores que almejam utilizar o portfólio como instrumento didático, seja para observar um processo de aprendizagem, seja para avaliação, ou para autoconhecimento mesmo do seu próprio processo como educador, né? De entender como está a sua vivência, a sua organização do pensamento. Então, esse manual é editado pela ArtMed, mas ele é muito rico, porque ele dá sugestões de itens que devem conter um portfólio, ele trabalha com a amostra de trabalhos dos alunos, trabalhos artísticos, ele tem muitas fotos de exemplos, ensina como você fazer um portfólio de vídeo, de áudio, de fotografias, né? Como se faz essa pesquisa dentro da sala de aula e como é que é o processo dessa manufatura junto às famílias também. E ele trabalha bastante, então, o portfólio como um elemento a mais dentro do processo de aprendizagem. Eu muito indico esse livro para quem desejar aprofundar nessa pesquisa sobre a potência do portfólio. E, finalizando, pense como um artista. Sugiro esse livro, leiam com carinho. Por quê? Nós todos, muitas vezes na nossa sociedade, somos levados a acreditar na falácia de que não somos criativos.
de que não somos artistas, de que não temos talento. Isso é uma bobagem. Estudos atualizados cada vez mais comprovam que muitas vezes o que nos falta são as condições. Por isso, o incentivo às artes desde a tenra infância, para que nós possamos dar espaço para que essa arte floresça, para que essa criatividade se potencialize. Como nós estamos falando de adultos, nós temos, então, um compromisso pessoal de nos permitir criar, exercitar, elaborar e nos transformarmos através da nossa própria arte, através desse conhecimento que o portfólio nos possibilita, de nos enxergarmos ali, né? De nos conhecermos através das nossas produções. Então, eu só quero ler um trechinho do que o Will Goldberg fala, que eu acho é o que o futuro precisa. E ele diz isso. O futuro depende de adotarmos uma atitude diferente. Aquela em que todos podemos nos expressar e contribuir para a sociedade utilizando nossa imaginação e talentos únicos. É nosso cérebro e não nossos músculos que nos torna especiais e faz a vida valer a pena. Isso vem funcionando para os artistas há muito tempo. Então, que nós possamos realmente buscar e valorizar essa criatividade que é germinal dentro de todos nós, mas que precisa de um apoio, precisa de um espaço. E o portfólio é esse ambiente onde ela pode se expressar. É aquele momento de 15 minutos, meia hora que você vai se dedicar a ele e que ao longo de um período você vai ver a potência transformadora que está ali pujante, né? Então é isso. O portfólio não acaba, o portfólio continua na nossa vida, no nosso autodesenvolvimento. Para terminar, eu vou pegar nesse mesmo livro Auguste Rodin, uma frase dele. E esse livro realmente é um incentivo à criatividade, a nós percebermos que nós podemos muito mais do que a gente possa imaginar. E ele diz, abre aspas, o importante é se emocionar, amar, ter esperança, vibrar e viver. Me despeço de vocês, esperando que nós nos encontremos em outro momento criativo. Foi um prazer e uma alegria. Que vocês estejam sempre bem e muito criativos. Um beijo e até a próxima. Deu para afiar um tantão. Lívia, não é mais tempo para você não, criatura. Eu estou acostumada a escutar suas aulas na velocidade 2. Aqui... Olha só, gente, quem faz curso EAD tem que aprender que a gente pode acelerar, viu? Os livros. O meu não dá, porque eu já falo rápido demais. Mas a Lívia, que é aquela coisa, né? Bem mineira. O que você tem aí mais para falar? Olha lá, já estou avisando quem está por aqui, a gente vai ainda meia hora, viu? Hoje, que afinal ficou muita coisa, então o conteúdo está grande. Se você quiser ir fazer um xixi, pode ir. Vai, depois você volta. Ou com o próprio aparelho, ou depois você retoma aqui. Lívia, conta. Na realidade, eu queria mostrar umas coisas que eu não coloquei lá, né? Deixa eu colocar você grande, peraí, pode falar. Então, que eu realmente estou bem preocupada com essa questão do aproveitamento dos materiais, né? Ótimo. Então, que a gente aprenda a fazer portfólio com aquilo que a gente tem. Porque muitas vezes essa ideia de perfeição, do caderno especial, comprado no lugar X... Não tem, e a gente tem que aprender a usar o que tem. Então, às vezes, eu tenho uma caixa de sapato que, se furada... Opa, deixa eu colocar. Se furada, se... Não, mas aí você foi rápido demais, criatura. Não, eu já vou mostrar. Tá bom. Se furada é uma caixa para eu guardar materiais, e é um portfólio também, né? Então, aqui dentro, por exemplo, dessa caixa aqui que eu furei, coloquei um desenho
que eu ainda vou bordar, tem vários experimentos de bordado. Então, eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Por exemplo, bordado livre, com fios, com sobrinhas de fios, desses que a gente terminou o trabalho e fala, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar fora na natureza? Não. Ou vou pegar, por exemplo, sisal e vou aproveitar e vou experimentar para ver se dá para bordar, ao invés de ir lá no tecido caro. Não, primeiro eu teço e vejo se dá para fazer no papel. Aqui, por exemplo, ó, é um papelão, desse papelão que é a capa de muitos cadernos de aquarela, por exemplo, que eu não jogo fora e que, perfurados, eu uso para bordar. Aí alguém vai me perguntar, mas e essa textura, né, essa cor preta? Ela veio da mistura de tinta xadrez com cola. E aí eu tenho não só uma lousa, como também uma outra superfície diferenciada para fazer com que esse fio que eu bordei apareça com bastante intensidade, que é meu desejo, né? Então, assim, experimentar. Eu pego, eu vou passar rapidinho, porque ninguém me pagou para fazer propaganda, mas você tem aí uma embalagem que eu vou utilizar depois como talvez um próximo portfólio, uma nova capa, e que eu vou recortar, que eu vou fazer uma borda, que eu vou aplicar alguma coisa aqui depois, né? Ou, às vezes, uma outra embalagem que eu vou perfurar, vou usar aqui, né? Para fazer um desenho que vai aparecer no outro portfólio. Ó. São João está chegando aí? Então, esse estímulo que eu gostaria de dar para todo mundo. E um exemplo que eu tenho, eu não tenho aqui a autorização dos pais, e alguns eu já mandei para os meus ex-alunos, que é essa ideia do portfólio que acompanha a criança. Então, não fiz em forma de um scrapbook, não é essa a ideia, mas para minha última turma, eu fiz o acompanhamento mês a mês, melhor, ano a ano, de tudo que eu fiz com eles. Então, por exemplo, do primeiro desenho de lousa deles, que eu fiz quando eles entraram e passaram do portal do primeiro ano. Eu anotei, né? Eu disse qual é a história. A primeira poesia coletiva, desenhos que eles receberam no final do ano. Então, eu fui lá e coloquei. E aí, no deles, aparece fotos que eu tirei deles ao longo do ano. E aí, eu fui fazendo ano a ano. Então, esse muito aqui legal. É o meu caderno. Eu fiz de cada ano escolar. E aí, eu fiz o meu planejamento primeiro para mim aqui, e depois eu fiz para cada um dos meus alunos. Então, aqui, por exemplo, terceiro ano, eu adoro essa foto, com o martelo pensando. E, enfim, o exemplo na jardinagem e assim por diante. Então, eu fui preparando no meu portfólio o que eu gostaria de estar em comum com eles. E guardei. E eu estou devendo colocar as minhas fotos aqui, né, junto com eles. Muito legal. É essa ideia de termos portfólios para vários momentos da vida, de formas aquelas que nós tivemos oportunidade, e conhecer. Eu acho que essa é a grande potência do portfólio. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive, porque eu revisitei os meus sketchbooks, os portfólios conscientes de preparação de aula, né? Essa ideia de que, às vezes, muda o nome de acordo com a funcionalidade que a gente tem, né? Então, pode ser um diário têxtil, né? Um caderno de artífice, quando você já coloca mais palavras, mas todos eles são a nossa expressão, e a gente não pode abrir mão disso, né? Temos que realmente, ferrenhamente, absorver e colocar quem nós somos no papel, sabe? Muito bem. Enfim. Já estou cortando a fala. Não, é isso que eu tinha para falar. Obrigada, Lívia, demais. Adorei ver, olhar a sua produção. Claro, você está nas artes visuais também, está na pintura, né? Mas isso é para as nossas pesquisadoras perceberem a multiplicidade
do que é possível ser feito no nosso trabalho de conclusão de curso, porque é importante dizer que esse portfólio é o nosso trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. E eu vou, antes de passar a palavra para as griots, vou trazer mais uma pesquisadora nossa. É a Júlia. Olá, meu nome é Júlia Demoné. Eu queria deixar meu depoimento, né, sobre o que eu estou achando do curso, do currículo, né? Eu entrei para a turma no final de outubro e estou gostando muito do curso, estou achando o conteúdo assim, muito proveitoso, bem profundo mesmo, assim, muito mais profundo do que eu imaginava. Traz muito mais conteúdo do que eu imaginava que fosse trazer. Estou gostando muito mesmo, identificando muito e divulgando, né, para as pessoas que eu conheço, porque é um curso muito bacana mesmo de se fazer. Agradeço a todas as pessoas que organizaram, né, que estão aí na organização do curso. E só gratidão, e indico quem quiser fazer, quem tem interesse, né, principalmente pelo tricô e crochê, mas tem outras artes manuais também, mas são as artes mais utilizadas, né? Eu indico que faça, e quem quer entender um pouco mais do pensamento do Rudolf Steiner, né, que o curso é todo distribuído dentro do pensamento dele e também fazendo construções além, né, do pensamento dele, não se prendendo totalmente no que Rudolf Steiner falou, mas usando ele como uma base teórica. Estou gostando muito mesmo, identificando muito e divulgando, né, para as pessoas que eu conheço. Opa. Porque é um curso... Opa! Repetiu. Muito bem, então quero agradecer demais as nossas queridas pesquisadoras que estão dando esses testemunhos, porque a gente está formando a segunda turma da pós-graduação Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. E se você está interessado, está aqui na descrição desse vídeo as informações para o processo seletivo. As aulas começam em agosto. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários e já passo a voz para a professora Mônica e Carla, que vão trazer o projeto Griot. A Nathalie está dando boa tarde, disse que coisa mais linda, a Nina Fiano ao vivo. Estou aqui adiantando tarefa, porque as artes manuais para terapias e as beguines estão exigindo que eu fie até. O meu objetivo, gente, é trazer, fazer um novelão grandão. Precisava mais um webinar, porque se tivesse mais um, eu terminava aqui rapidinho. Olha só, a Kátia está dizendo, muita lindeza, estou encantada. A Nathalie falando, que encanta os desenhos da Lívia. A Denise Munhoz falando, parabéns por seu arquivo de capas e materiais. Linda a capa do seu TCC. TCC da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Com certeza. A Lívia enganou na hora, falou que era do currículo. Não, os TCCs agora do currículo são os portfólios. Opa, pulou. E a ideia dos dicionários, ela também gostou, a Denise. A Kátia falou, muito encantada com tudo isso, parabéns, excelentes portfólios. A Jandira falando, adorei, Lívia. A Patrícia também, Patrícia, que é membro do canal, diz, lindíssimo, Lívia. A Kátia fala, já vou levar tudo isso para o meu curso de arte-terapia. Ai, lá não tem isso não, velho. Ruth Varela, meu Deus, o último dia está sendo demais, os neurônios se enlouqueceram, diz a Ruth. E ela fala para a Lívia, Lívia, nunca mais olharei uma embalagem como antes. Já conseguimos o nosso objetivo. Por quê? Porque as nossas pós-graduações, elas são anticapitalistas.
Então, elas não estimulam o comprar, elas não modelizam, não dão maior importância a quem pode consumir mais. Muito bem, porque essa questão do consumo é muito séria na área das artes manuais, né, gente? A gente adora um armarinho. Olha só, queridas professoras Carla e Mônica, a palavra está com vocês. Eu estou aqui engatilhada com o vídeo da dona Ana. Eu quero que vocês me contem essa questão do griot póstumo, né? Tá. Posso falar, Carla? Claro, Mônica. Bom, a dona Ana, eu vou falar o nome dela completo. Ana Cândida Fonseca Martins Zeslin. Ela é minha mãe de coração, ela foi minha professora de classe, ela levou 3 classes, e depois, quando ela se aposentou, ainda trabalhou, no seu número agora, 20, 30 anos, como professora de trabalhos manuais. E eu acho que uma das coisas mais importantes, ela entrou na escola Rudolf Steiner para pegar minha classe, numa escola muito alemã. E ela como super brasileira. Então, ela trouxe, tanto assim como professora de classe, como nos trabalhos manuais, a questão do Brasil. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Também ela não queria nada de consumo, ela comprava barbantes, tingia, então eu espero que vocês gostem. Vou colocar aqui. Olha só, esse projeto Griot, só para dizer aqui, as professoras Carla e Mônica pegaram professoras já falecidas e fizeram essa homenagem póstuma na voz daqueles que conviveram com elas, tá bem? Com essas 3 queridas que a gente vai trazer aqui. Um pouco parecida com a dona Greta, ela também não gostava de gastar e jogar coisa fora, né? Não, dona Ana Cândida, ela não... As linhas dela era tudo aproveitado, né? Fazia aqueles fufuzinhos. Elas não compravam fios diferentes. Ela e a Riva, elas cingiam os fios para fazer o ponto cruz e eram lindos. E a bicharada do 3º ano, né? Lembra? Ela fazia um monte de bicho. Nossa, que coisa mais linda, aquelas bonecas. Então, aí entrava o carro da mamãe e a gente estava esperando ela para almoçar, mas demorava, porque ela sempre tinha muitas sacolas para tirar do carro, e eram aquelas cestas de palha, assim, bem grandes mesmo, com todos os trabalhos dos alunos. Depois do almoço, ela ia para o escritório, com o radinho de pilha dela, e ela passava o dia inteiro ali. Aquilo era sagrado para ela. E ela olhava esses trabalhos e corrigia um por um. E tinha uma coisa que ela fazia, que, na verdade, quando ela ficava muito cansada, eu questionava ela por que ela fazia isso. E, enfim, ela nunca deixou de fazer. E a resposta dela é que se ela não fizesse, uma parte da motivação dos alunos iria embora. E ela queria manter essa chama. O que ela fazia? Ela pegava um trabalho desse tamanho, com um errinho aqui, ela desmanchava tudo, e aí ela refazia para o aluno. Mas no ano teria que fazer uma vaquinha, eram alunos pequenos. Ela fazia o zoológico inteiro. Porque ela deixava eles tão motivados que eles queriam fazer mais. E ela ia fazendo. Então, isso, assim, tomava o tempo dela e eu acho que fazia também muito bem para o coração dela, para a missão dela. Eu vejo a minha mãe como uma pessoa que se doou ao mundo de uma maneira muito bonita, assim, inteiramente. Muito feliz mesmo. Ela foi plenamente realizada profissionalmente. Mostrava para a gente muita coisa do Brasil. Assim, todas as amigas hoje, quando a gente conversa, essa lembrança dela ter essa importância das músicas folclóricas do Brasil,
o que ela apresentou para a gente, ainda mais, eu não sou de família alemã, mas numa escola alemã, e morando no Brasil, né, ela tinha essa importância, que não era todos que tinham, de mostrar para a gente a cultura do Brasil. Então, depois que ela se aposentou, é que ela foi para os trabalhos manuais, né? E ela renovou tudo. Ela, como disse a Janaína, eles não faziam um bichinho, né, ou um carneiro. Eles faziam a fazenda inteira. E ela trouxe o universo brasileiro para dentro para esses trabalhos manuais. Então, ela trouxe a realidade dos alunos. Mesmo nas paisagens. Na Steiner, eu posso dizer, a gente só faz formatos. A minha mãe inovou com eles, faziam um desenho e depois aprendiam a passar esse desenho para os trabalhos manuais. Então, ela tornou os trabalhos manuais, né, muito mais complexo, muito mais completo e muito mais brasileiro. Ela era apaixonada pelo trabalho dela e ela era muito apaixonada pelos alunos. E no final da vida, ela transpôs essa paixão através dos trabalhos manuais. Tem uma coisa, as agulhas. As agulhas que os alunos usaram não eram agulhas compradas pela escola, não eram nada. Eram agulhas feitas de bambu. E ela que inventou isso de lixar as agulhas, de passar, eu não sei se era parafina, o que ela passava, aí tem a bolinha no final das agulhas, tudo isso existe ainda em casa. E ela me acolheu, e ela me ensinava tudo, e ela tinha os trabalhos manuais, Mariana, como você falou, ela trouxe tantas coisas novas, né? O ponto cruz, todo mundo faz esses desenhos com geométricos, e ela não, ela trouxe esses desenhos tão diferentes, gente, vinha professores de trabalhos manuais de outras escolas para ver essas pinturas que ela fazia em ponto cruz, né? E eu nunca vi isso em outra escola. E tudo, né? Essas agulhas que ela mesma fazia, e é uma dedicação. Eu lembro o ponto cruz, então ela virava no avesso, e o avesso tinha que estar tão bonito como o direito. Gente, ela abria todos aqueles pontos assim, né? E o que ela trouxe para nós é de uma riqueza, e a cultura que ela tinha, né? Você podia falar com ela sobre tudo, sobre música, sobre qualquer coisa ela sabia, e tão humilde, né? Tão linda. Ah, que emocionante! Nossa! Muito bem. Mônica, sabe quem eu tenho aqui? A dona Kirsten. Posso colocar? Fala um pouquinho dela primeiro. Então, a dona Kirsten foi professora de trabalhos manuais muitos anos da Escola Rudolf Steiner, principalmente nas tecelagens, né? E ela era uma artista, e ela não ensinou só um tipo de tecelagem, mas ela trazia vários diferentes, e depois também que ela saiu da escola, ela trabalhou numa ONG, e levou a tecelagem para outros ambientes, e ajudou muita gente. Agora, Mônica, tem uma multidão aqui no vídeo. Explica para a gente de onde é que vem essa multidão. Então, porque eu fiz um encontro com as pessoas da minha classe para falar da dona Kirsten. E isso é lindo, porque nós temos 60, 61 anos, né? E, assim, o quanto essas pessoas até hoje carregam a dona Kirsten. Eu acho que isso que é bonito, né? Para ver o quanto a gente influencia os nossos alunos. Como a gente tem que tomar cuidado também. Muito bem, então vamos assistir. A Kirsten que trouxe a tecelagem, né? Não foi, Ju? Então, eu não sei se foi ela que trouxe, mas dos primórdios, assim, realmente eu não consigo dizer com tanta certeza. Mas ela assumiu o ensino da tecelagem no ensino médio com unhas e dentes, e fez também projetos pessoais ligados a tecelagens, vendia coisas maravilhosas,
desde chales, como panos, tapetes, e eu tenho o meu. Ele foi dificílimo fazer isso aqui. E esses fiozinhos, né, são centenas e centenas de fios que você tem que colocar um por um em vários fiozinhos e você tem que colocar naquela mesa enorme com vários pedais. Para aquilo não virar um nó, eu sei lá como é que a dona Kirsten conseguia, gente. Eu louvo essa pessoa com todas as minhas forças. Dona Greta também. Como tinham paciência e como não se deixavam levar, né, pelo mau humor dos adolescentes. Assim, eu ancoro as minhas, deduções do que eu tenho de dons, né, e criatividade nessas aulas do teatro do ensino médio. E eu gostava muito da dona Kirsten. Ela era uma pessoa reservada, ela falava baixinho. Nunca vi a dona Kirsten dar uma bronca ou levantar a voz. A dona Greta também não. Então, dona Kirsten foi esse exemplo também, né? E para mim, como eu trabalho na pedagogia, então são exemplos de pessoas íntegras, que buscavam essa calma, que buscavam esse ensino, esse estilo recatado. E eu acho que é bom colocar aqui que quando eu voltei do Brasil e comecei a trabalhar, eu sentei na cantina, lá na Rudolf Steiner, no Carramanchão, no nosso querido Carramanchão. Ela sentou do meu lado e falou, Juliette, ela fala com um sotaque carregado, você medita para as crianças? Aí eu falei, dona Kirsten, não. Ela começa a escrever e ela tem, assim, o dom, né? A capacidade de lembrar. E ela escreveu toda a meditação do professor, próprio punho, num papelzinho qualquer, lá no Carramanchão, e ela fala, olha, lê isso daqui, medita e pensa nos teus alunos. Você vai ver como as coisas mudam. Eu vi, então, como a dona Kirsten também trilhava um caminho interior, um caminho de autoeducação, que foi, acho, essencial para ela conseguir esse equilíbrio que eu senti sempre nela. Eu lembro dela, não é uma coisa muito marcante, né? Porque acho que justamente ela tinha uma postura muito calma, muito tranquila, né? Ela tinha um controle que eu achava assim bem interessante, mesmo com toda a garotada ali, ela não se exaltava. E agora, com relação ao tear, com relação ao trabalho, eu lembro que eu fiquei fascinada. Um dos trabalhos que eu mais me envolvi, ela dava muita liberdade para a gente fazer o que vinha na nossa vontade, né? Então, existia um instrumento, mas não existia uma regra fechada o que você deveria fazer. Eu acho que isso é uma das características também, obviamente, da pedagogia, né? Que ela tinha um ritual de a gente chegar na classe, ela estava na porta e ela dava a mão, tinha que cumprimentar e tinha que olhar no olho dela, tinha aquele olhão grande, azul, e a gente às vezes, malandros, safados que éramos, a gente tentava burlar de alguma forma. E eu lembro dessa meia que eu acho que foi com a dona Kirsten também, que a gente fez a meia. Sabe uma coisa que eu lembro de alguns professores? Se eu falar, vocês vão falar que eu sou louco, né? O cheiro. Quando eu ia para a dona Kirsten, era um cheiro diferente. Eu não vou saber explicar cheiro, né? Não dá para explicar. Mas era um cheiro diferente. A aula dela era um cheiro, o Bleich era um cheiro, era um cheiro de sei lá, de navete, de algodão, sei lá o que era. Né? Eu lembro também do cheiro, e era a classe dela tinha um cheiro diferente, verdade. Era lá atrás, a gente subia um degrau lá e entrava lá, era um outro cheiro. E era engraçado que ela ficava na porta, assim, então a gente entrava naquele mundo que era dela, né? Da dona Kirsten, da tecelagem, eu tenho lembranças ótimas, assim, realmente eu consegui fazer bastante coisa. E eu gostava tanto dessa aula que acho que eu ia todo dia, no final da tarde, passava a tarde toda lá fazendo. Lembro que ela ensinava super bem e eu fazia com o maior gosto.
E ela ensinava com tal prazer, assim, que a gente conseguia produzir. Eu tenho ótimas lembranças da tecelagem. Gente, é tudo que eu quero para as nossas pesquisadoras, que daqui a 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, alguém lembre do seu cheiro. Ah! E ainda mais, né, gente? A gente poderia dizer, ai, não, porque as mulheres, não sei o quê, nada disso, gente. Olha só como a alma, ela é maravilhosa, né? Ô, Mônica, que beleza. Lindo, né? Demais, né? Quem que vem agora? Agora vem a Dona Greta. Grande Dona Greta. Falar o nome dela. Dona Margareta de Oliveira Pinto. Um dos rapazes que estavam, meninos da minha classe que estavam lá, é filho dela, que ele vai falar também. E só rápido, Lívia, você vai gostar da Dona Greta, porque ela não comprava nada. Ela tinha cestos com resto de pano, fio. Aí ela falava assim, aqui dentro tem um fantoche. Ache ele. Isso é demais. É demais. Gente, ela foi minha ídola, sabia? Tudo que eu tenho vontade de ser, Dona Grete, mas ela era muito mais ligada à terra, aqueles pés no chão, do que eu. Eu sou muito intelectualoide. Ela não, ela era... Ai, que delícia. Muito bem. Vamos escutar, então, a Dona Grete? Sim. Ensinava a olhar para o outro e ver o que o outro tinha de melhor. Era uma pessoa que ensinava que todos nós éramos possíveis de aprender coisas e ensinar coisas. Ela dava sentido e não se fazia nada que não tivesse sentido. Dá reaproveitamento das coisas. Nós não comprávamos coisas, nós reaproveitávamos, mesmo que fosse um pedacinho de barbante que sobrou de um laço. Nós não comprávamos barbante colorido, nós pintávamos o barbante cru. Nós não comprávamos tecidos, nós usávamos os retalhos. E com isso tudo, então foi uma pessoa que trouxe para mim uma questão de suma importância com a natureza, com a ecologia, com o meio ambiente, do cuidado com esse meio ambiente, do cuidado e do valor a ser dado com o alimento, essa veneração que nós tanto falamos. Eu a encontrei em todos os encontros de trabalhos manuais, né, em outros lugares, e o que me chamou muito a atenção é isso que você falou, não compre, reutilize. Então eu lembro que uma vez ela pegou um retalhinho assim velho e um barbante, e ela enrolou e surgiu uma boneca, né? Não é? E ela adorava os fantoches, e aí foi incrível, porque tinha um cesto lá com um monte de pano, e aí ela enrolando, saía o fantoche, né? E outra marca muito especial, ela sempre tinha no bolso um barbante. Então ela falava, todo professor de trabalhos manuais tem que ter um barbante. Olha só! Eu vou continuar. Tem que ter um barbante, olha lá, na bolsa, isso é muito importante. E aí, enquanto ele está falando, olha lá que legal, com o aluno, então tem que fazer a cama de gato. Então eu quero que você faça um bicho, um fantoche de crochê sem receita. Aí eu falei, um cachorro. Eu falei, mas Dona Greta, eu nunca fiz um cachorro, um fantoche de cachorro de crochê. Não, faz e ele vai surgir. Menina, em 10 minutos começou a surgir. Eu fui, sabe, inventando e surgiu o cachorro. Então isso me marcou demais, né? Não, essa coisa tem que ser o novinho, tem que seguir a receita. Não, você não tem precisa que ser cópia, não precisa ser indústria, exato. Porque cada um pode ser um. Outra foi, ela me ensinou aqui na escola a fazer uma bolinha de emvira de banana, conhece? Que é do caule da bananeira. O caule, inteira, né? Aí você tira os fios, depois você vai enrolando e fazendo crochêzinho, enrolando até a bola ficar desse tamanho.
mais ou menos assim, ó, de 15 centímetros, para as crianças do primeiro ano brincar. E eu fiz a bolinha, meu filho ficou com ela um bom tempo. Eu tenho uma sala grandona, né? A dona Grete chegou, ela levou um monte de tecido lá para minha casa, fez um fundo e fez o teatro de fantoche dentro da minha casa e convidou a comunidade do bairro tudo lá. Aquela meninada do bairro levou tudo para minha casa. Acho que ficou um mês fazendo teatro lá em casa com ela. E a dona Grete realmente sempre conseguiu fazer de um galho um trabalho maravilhoso, de uma folha algo que você guarda para o resto da vida. E os tapetes que ela pesquisou por aí, nas senzalas, né, escondidas, perdidas de Minas Gerais, e trouxe aquele tecer maravilhoso que viraram aqueles tapetes. E nós fizemos vários, vendemos no bazar, e a gente conseguiu fazer grandes trabalhos com ela. Só voltando um pouco atrás, a minha mãe ela fez a Escola de Belas Artes em Stuttgart, na Alemanha. Ela é de Stuttgart, da Alemanha. Na verdade, ela é da Floresta Negra e estudou em Stuttgart e foi ao Brasil. Depois, passar 2 anos, aí quis voltar para a Europa, mas conheceu meu pai no navio voltando para a Europa, ou seja, aí voltou para o Brasil, aquela confusão toda. E a minha mãe foi diferente no sentido de que ela sempre foi muito curiosa com relação a trabalhos manuais. A gente tinha um fascínio muito grande por viajar pelo interior do Brasil e tudo mais, e ela tinha uma curiosidade muito grande. Ela tinha algo que o Irã falou que a gente tem, que a gente brinca, se diverte e vira profissão. E ela tinha uma curiosidade muito grande de como as pessoas faziam certas coisas. Eu tenho, por exemplo, eu lembro que a minha mãe me apresentou uma vez um senhor que era velhíssimo. Eu tinha 5 anos ou 4 anos, e esse senhor, na infância, tinha sido escravo. E ele me deu um vaso de presente na época que eu tenho até hoje na minha casa. Então, ela tinha um fascínio muito grande pelas coisas que se fazia no interior do Brasil. A gente viajava muito e ela sempre quis aprender alguma coisa nova. Então, eu acho que essa curiosidade ela sempre teve, e curiosidade diferente talvez da dona Kirsten, de realmente de ver nos lugares que ela estava o que as pessoas faziam. Então ela foi aos índios aprender a fazer trabalhos manuais com os índios, ia para alguma região, depois ela foi para a Bahia. Eu lembro que ela ficou fascinada pela Bahia. Essas coisas, ela tinha muita curiosidade, e eu acho que ela se divertia muito com isso. Ensinava. Opa! A dona Grete não quer ir embora. Nem nós. Gente, olha só. Amo essa mulher. Ela marcou minha vida, sabe? Acho que muito do que eu gostaria de ser foi inspirado nela. Talvez um dia eu ainda tire os sapatos e vá para dentro desses mundos. Só que fui para minhas florestas de livros. Mas é isso que eu queria que as nossas alunas sentissem, sabe? Como que a memória de alguém que faz o que ama, que faz aquilo que dá tesão a ela, vai marcar a vida de quem passar por ela. Não é? Olha só, Mônica, queria fazer uma apreciação. Esses 3 vídeos que a gente viu agora, do Projeto Griot, póstumo, né? Homenageando as professoras Ana, Kirsten e Grete, foram editados pela nossa professora e agora recém-editora, Mônica Stefanski. Ficaram ótimos. Muito obrigada. Bem. Olha só, queridos, queria agradecer demais vocês, sabe? Fiquei super emocionada com esse projeto que a gente fez essa semana aqui. Queria dizer para toda a gente que passou por aqui, meu muito obrigada. Abrir a palavra assim, para uma despedida rapidinha, que já está ultrapassando a meia hora a mais que a gente disse que ia fazer.
Eu também queria agradecer. Eu acho que foi uma semana muito emocionante, muito feliz para todas nós, eu acho. Para mim, muito, muito, de ver como as nossas amigas e colegas pesquisadoras estão indo para o mundo e estão se encontrando, cada uma dentro do seu caminho, da sua forma. E não tem nada melhor do que isso para nós. E estamos juntas, né? Estamos indo também junto, porque a pesquisa não para. Agora mais do que nunca. Porque vem aí Artes Manuais para Brincar! Delícia! E essas 3 professoras que estão na tela aqui vão estar lá também, junto com outras queridas, falando do brincar. Muito bem, a voz está aberta. Lívia, Mônica. O meu agradecimento final a quem esteve conosco, às pesquisadoras, a todo o carinho devotado a esse trabalho, né, das minhas colegas também, e frisar novamente, experimentem fazer portfólio, porque leve assim, tem coisa muito linda que sai, né, como a gente pôde ver durante essa semana. Portfólio é produção de arte e vida! Com certeza. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a querida Nina, as minhas queridas colegas, e foi uma honra estar aqui. Eu aprendi muito essa semana, eu fiquei muito tocada essa semana, e assim, para mim, sempre trabalhos manuais foi muito terapêutico, né? Eu também tenho um pezinho na terapia. E realmente, essa semana eu vi isso, porque o quanto que as pessoas se visitaram na infância, retomaram o seu caminho, foi incrível. Demais, então, demais. Então, eu só tenho a agradecer e dar os parabéns. Incrível. Muito bem, agradeço demais as nossas queridas professoras, as pesquisadoras associadas e ao público em geral que esteve por aqui. Olha só, voltamos agora, dia 16 e 17 de julho, com encadernação, e em agosto é aniversário, 30 anos do Ateliê de Educação, 30 anos que eu estou nessa luta adorável, fazendo que nem a dona Grete, amando. Tchau, gente! Festival Boneca Waldorf, de 2 a 8 de agosto, 30 anos do Ateliê de Educação. Venha comemorar conosco!